gostam de uma boa história? Eu adoro. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, da qual eu tenho muito orgulho, para vocês entenderem um pouquinho mais como foi. Lá quando eu comecei a faculdade de medicina até hoje, como estamos no atual momento. Quando eu resolvi fazer medicina, não foi uma escolha difícil para mim. Eu tenho em casa um exemplo maravilhoso, que é o meu pai, e que sempre me incentivou muito e sempre teve esse lado extremamente humano, o ajudar o próximo, esse espírito altruísta, sempre foi muito presente na minha casa. E eu cresci com isso e com a mesma vontade, com o mesmo desejo de também poder proporcionar aquilo que para o meu pai ele falava, não tem pagamento melhor que esse, de um paciente vindo e falando muito obrigado, eu sou outra pessoa depois que eu passei pelo tratamento e aquilo é o que alimenta a nossa alma de fato. Então, eu vendo isso em casa foi muito tranquilo para escolher a faculdade de medicina. Não passei no primeiro vestibular, não passei no segundo vestibular, não foi fácil, mas eu persisti, porque afinal de contas eu queria muito isso e a gente sabe que um vestibular de medicina não é algo tão simples assim de passar. Mas enfim, entrei na faculdade, comecei a fazer o curso e fui me apaixonando pela endocrinologia. E aí muitas pessoas acham que aqui veio um dilema, porque meu pai sendo ortopedista, qual que é o mais óbvio de se pensar? Ela vai fazer ortopedia também. Lê do engano, nunca gostei, não me identificava, não era minha praia. Eu gostava do quê? De conversar. Eu era muito curiosa, interessada pela história dos pacientes. Já no ambulatório eu perguntava e queria saber, mas como é que é e como é que não é? Então eu sempre tive esse espírito investigativo bastante aguçado. Eu nem pensei em fazer outra especialidade. Para mim a endocrinologia era aquilo que fazia meu coração pulsar. E eu tive uma professora de endocrinologia maravilhosa que só fez aumentar essa vontade e despertou ainda mais em mim essa paixão pela endocrinologia, pelos hormônios. Eu falava assim, a endocrinologia é óbvia, porque é feedback, se você estimula uma coisa, você inibe outra, então aquilo fazia tanto sentido na minha cabeça que eu não precisei ficar pensando muito. E aí veio aonde vou fazer a minha especialidade, aonde vou fazer a endocrinologia. Foi em São Paulo. Eu queria muito fazer lá e tive a felicidade de entrar na Santa Casa de São Paulo, que é uma instituição renomada, uma instituição que dispensa comentários. Fiz os meus 2 anos de clínica médica, que são pré-requisitos para endocrinologia, e mais 2 anos de endocrinologia. Passei na prova de título de especialista e ali eu comecei. Eu fui convidada para trabalhar no Hospital Sírio-Libanês por um médico que trabalhava conosco na Santa Casa e acabei indo para lá por convite dele, o qual não preciso dizer que fiquei extremamente feliz, porque estava numa instituição para lá de renomada. Então, além do orgulho de estar em lugares assim, de ter tido a oportunidade de ter frequentado a Santa Casa de São Paulo, ter feito minha formação em clínica médica, endocrinologia lá, ter trabalhado depois 7 anos no Hospital Sírio-Libanês, eu fico muito orgulhosa de que isso foi uma conquista minha. E eu vinha para Pato Branco de vez em quando, tal, e alguns amigos dos meus pais, Thaís, será que você não podia me atender? Será que você não podia dar uma olhadinha nos meus exames? E muito despretensiosamente eu comecei a atender aqui em Pato Branco. Não demorou muito tempo, eu estava com a agenda aqui e lá. E eu fiquei durante 5 anos, 15 dias atendendo em São Paulo, 15 dias atendendo em Pato Branco. Na época não tinha essa facilidade do voo aqui, o voo de Chapecó às vezes era meio confuso. Então eu vinha e voltava de ônibus a cada 15 dias e durante 5 anos eu fiz isso. E não me arrependo nem um pouco, porque foi o que me fortaleceu para depois, de fato, optar por voltar para Pato Branco. Então foi uma escolha bem sedimentada, tranquila. Minha raiz está aqui, minha casa está aqui, minha família está aqui e não deixo os meus amigos de São Paulo, toda a minha formação lá, mas de fato o meu coração está aqui em Pato Branco. Então eu voltei para cá muito feliz, conheci meu marido no hospital, como a maioria dos médicos, a gente casou e o Fábio ele gosta também de cidade pequena, então foi muito tranquila a vinda para cá. E aí voltamos para Pato Branco então e começamos a nossa vida profissional de fato aqui. E eu, graças a Deus, sem precisar ficar 15 dias no ônibus para lá e para cá.
Então, eu e o Fábio voltamos para Pato Branco, até com a ideia da gente começar a nossa família e tudo mais. Eu atendia lá no consultório do meu pai, lá no Instituto MUS, numa salinha lá, mais fechadinha. Mas eu tinha aquela vontade assim eu quero trazer uma bioimpedância boa, eu quero trazer uma calorimetria para medir o metabolismo dos meus pacientes. Eu tinha muita vontade de ampliar, de crescer, trazer uma nutricionista, fazer um trabalho multidisciplinar, trazer uma psicóloga, só que eu não tinha espaço para crescer lá, eu tava afuniladinha. E aí eu banquei e falei, eu vou dar esse próximo passo. Todos os aparelhos que eu queria, calorimetria, bioimpedância, trouxe a nutricionista e na época era o que a gente tinha de espaço. Mas o que eu fui percebendo? Eu precisava trazer algo a mais para os meus pacientes. Essa minha inquietação de sempre querer alguma coisa nova, buscar outras ferramentas. E eu falo assim que todo o conhecimento, ele nunca é totalmente desperdiçado, porque até cursos que eu fui e não gostei me serviram para mostrar exatamente aquilo. Eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por outro caminho. E aí o conhecimento não coube mais na nossa clínica, doutora Thaís. E pegamos a clínica do lado, ampliamos e assim nasceu a Citar. A Citar, ela tem até uma historinha aí com o nome dela, que eu fiquei lá quebrando a cabeça e debatendo com o pessoal em casa, o que vocês acham, esse nome, aquele nome, ficamos, até que eu tentei pensar em alguma coisa que incluísse meu nome e uma amiga muito querida falou, Thaís, a clínica é a sua cara, de alguma forma você tem que estar lá. E quando ela falou isso, você tem que estar lá, eu comecei a pensar jeitinhos diferentes de escrever meu nome, e aí o Citar é o Thaís invertido, mas também tem um significado muito interessante. Depois a gente viu a feliz coincidência que Citar também tem um significado muito bonito, como no sentido de realmente de renascimento, renovação, bem-estar. Então tem tudo a ver com a proposta que eu quero trazer para o meu paciente. Meu motivo maior é o quê? É ver histórias de superação, é entender a dor deles, tentar ajudar da melhor forma possível, e essa equipe multidisciplinar que eu tenho na Citar hoje, com nutricionista, com psicóloga, com as melhores formações, enfermeira, concierge, tudo isso para trazer para o meu paciente ele se sentir em casa, ele se sentir acolhido, ele sentir que a gente está pegando na mão dele de fato para poder entregar para ele aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa boa vontade, o nosso conhecimento, a nossa tecnologia e, acima de tudo, nosso olhar humanizado, a nossa compaixão para aquilo que ele está trazendo para nós e que a gente, na maioria das vezes, como diz na medicina, né, curar nem sempre, mas aliviar sempre. Então, se eu puder, de alguma forma, estar trazendo algum alívio para o meu paciente, estar ajudando de alguma forma, eu tenho certeza que eu já estou no caminho certo. E a sequência da Citar veio com o aperfeiçoamento da Citar em si. Porque a Citar, ela tem que ser uma experiência para quem está buscando. Então, em função disso, o que eu comecei a investir? No treinamento da minha equipe, em trazer a melhor experiência para o meu paciente, além da tecnologia que eu já tinha, os cursos que eu fazia, mas que a experiência dele aqui dentro fosse boa. Então não adiantava só eu como médica, eu também eu virei administradora de alguma forma da clínica também. E aí eu trouxe a psicóloga, né, a nutricionista e tudo mais. Então essa equipe toda, para ser coordenada, todo mundo precisa falar a mesma língua, todo mundo tem que estar coordenado de fato, tem que estar em sintonia para que a coisa flua. E para quem vem buscar a gente hoje, entenda isso da melhor forma. É tudo integrado. Baseado nisso, baseado em toda essa trajetória, a gente pensou qual seria o próximo passo. E naturalmente surgiu, vamos unir, nós três, vamos unir isso numa metodologia para que isso seja uma ferramenta, para que o nosso paciente de fato consiga entender que ele pode estar em qualquer lugar. Então nasceu o nosso curso, nasceu o método 100, nasceu o nosso emagrecimento consciência. O método 100 junta justamente nós três, toda a nossa expertise, a minha expertise nesses 15 anos, todos os cursos que eu fui buscar, e é o que eu falo, é algo que não é só a leitura, que já seria bastante, não é só o tempo de experiência, não é só o tempo da residência e tudo mais. Tem muito também do quê? Tem muito também do que eu li, do que eu aprendi, das viagens que eu fiz. O que a gente trouxe são experiências que muitas vezes você não vai achar no livro, você vai achar numa conversa informal, por exemplo,
quando eu fui fazer o curso da Sophie. A Sophie é uma nutricionista francesa conhecidíssima e ela fala justamente que a questão das dietas não funcionam, ou seja, ela veio quebrando um paradigma. E eu via muito isso no consultório, os pacientes se sentiam muitas vezes culpados por não conseguir emagrecer. E aí eles não voltavam ou pensavam, ai que vergonha, como é que eu vou voltar já que eu não consegui mostrar um resultado? E isso me trouxe essa indagação. Quando eu vi a Sophie falando, eu falei, ela tá falando aquilo que é verdade, é que eu tô vivenciando. Eu fui atrás, fui fazer uma pós-graduação com ela. E aí, numa conversa informal, às vezes ela traz uma informação. Ela falava assim, sabe quando você tá montando o teu prato que você vai comer? Geralmente você deixa para comer o mais gostoso por último. Começa pelo mais gostoso, porque muitas vezes o resto você nem vai estar com vontade de comer. E eu falei, meu Deus, que simples isso. Mas é o oposto, pelo menos eu fazia isso também. Eu deixava, comia para, por último eu vou comer o mais gostoso. E é uma coisa tão simples, né? Então o curso ele veio para coroar isso. O curso ele veio para a gente trazer essas ferramentas de como agir, como pensar, como interpretar nossas emoções, como a gente olhar para a comida de uma maneira leve e que isso se torne leve e que essa nossa busca pelo peso mais baixo, por emagrecer, por mais energia, por mais qualidade de vida, seja uma busca leve, seja uma busca na qual a jornada vai ser apreciada. Eu vou estar curtindo o processo, eu vou estar aprendendo sobre mim, eu vou estar melhorando minha ansiedade, eu vou estar melhorando meu sono. Todos esses ganhos secundários é o que a gente quer muito que aconteça no processo do curso. Então, quando a gente finalizou todas as gravações o orgulho era de como se a gente tivesse tido um filho. Eu olho assim para o curso e falo, meu Deus, que lindo esse projeto, que tem a nossa alma, tem o nosso DNA, tem o nosso suor, tem a nossa alegria, tem a nossa vivência, tá tudo aqui. Então a gente conseguiu colocar isso, traduzir isso de uma maneira que eu, lógico, sou suspeita para falar, mas eu acho lindo o projeto. É um projeto lindo, é um curso que realmente tem a nossa essência, tem a essência da Città, tem toda essa essência de que isso pode sim e deve ser um processo leve. A busca pelo emagrecimento ela é legítima, cada um sabe aonde aperta o seu sapato, aonde que está o calo, mas o caminho, a jornada é esse. Então a gente traz nesse curso realmente o nosso coração aqui. E eu espero que vocês gostem, porque a gente está muito orgulhoso do que a gente criou e pode ter certeza que foi com muito carinho e baseado em ciência e baseado na nossa experiência. Enfim, é um pouco de nós, é a Città para você.